Meu sutiã tá aparecendo? Não tá bom. Opa. Tem isso, né? A pessoa vem com o sutiã rosa choque. Começando o programa Nossa História, produção e locução de Maraísa Almeida, um programa voltado à cultura afro-brasileira com música, entrevistas e informação. Na técnica Adriana Maclay, a Drica, você pode participar pelo zap 11 949 71 5505 11 949 71 5505. Começamos com o poema Resisto, de Luiz Queiroz, publicado no livro Cadernos Negros, volume 39, interpretado por Mariana Per e Renato Gama. Cadernos Negros, que é editado pelo coletivo Quilomboje, uma experiência afro-brasileira na literatura, nosso tema de hoje. Vamos conhecer como é que, de onde saiu isso, o que faz, como faz, o que discussões esses Cadernos Negros, o Quilomboje traz hoje na literatura brasileira? Que impactos teve a ação deles, que começou lá em 1978? E está aqui para conversar com a gente a Benedita Lopes. Benê para nós. A escritora que participa lá do Quilomboje, dos Cadernos Negros, vai contar essa história para a gente. Tudo bem, Benê? Tudo bom bem. ter você aqui. Antes da gente entrar no Quilomboje, a gente sempre, no tema, a gente sempre pede para quem está aqui contar, né? Conte sua história. Como é que você chegou lá na literatura? Quem é você, família, tua formação, trabalho, militância? Que caminhos te levaram para a literatura e o Quilomboje? Então, eu sou nome de batismo Benedita Aparecida Lopes. Hoje eu assino Benedita Lopes como escritora. E a minha trajetória foi a seguinte, né? Meus pais sempre deram importância ao estudo, isso eu acho muito saliente falar, né? Minha mãe, por ser analfabeta, ela sempre quis que a gente estudasse, e meu pai, porque tinha o estudo até a sexta série e sabia da importância do estudo. E isso fez com que tivesse sempre livros dentro de casa, né? Primeiros livros que nós tivemos foram aqueles livros... Só vamos acertar o microfone da Benê. Põe mais pra frente. Não. Aqui. Vocês que sabem. Não tem ninguém. Pode falar? Então, os primeiros livros foram as enciclopédias que eram vendidas de porta em porta, né? Depois foi o ciclo do livro. Quem não teve, né, o seu ciclo do livro? A Barça, o seu. O ciclo do livro, né? E a Barça, Conhecer, e outros livros tantos aí, né, que realmente eram fortunas, né, que nós tínhamos. E meu pai, ele tinha uma brincadeira com a gente, que era trazer o que ele tinha na escola pra gente, que era falar poemas decorados. Então tinha um dos poemas que
tinha muito na minha cabeça eram meus 8 anos de Casimiro de Abreu. E eu um dia ficava sonhando em escrever um poema igual o poema do Casimiro. Queria escrever porque queria escrever. Mal sabia que eu queria ser escritora por conta disso, né? Então, assim, todo o meu estudo foi sempre investigando essa possibilidade de escrever algo igual. Algo que contasse essa história de 8 anos, né? E, fora isso, para ler, como a minha família, né? Eu sou filha de pretos, né? Meus pais são pretos e sempre trouxe isso para o ensinamento nosso. Então eu sempre procurava em textos, né, as personagens negras. E essas personagens negras sempre vieram muito estereotipadas. Eu me lembro uma vez que na escola eu inclusive fiz o personagem Negrinho do Pastoreiro, Negrinho do Pastoreiro, e o do Saci também, né? O Saci ele acabava sendo castigado e ficava no formigueiro para a formiga comer a perna dele lá, né? Então, assim, era uma coisa que trazia, que eu tinha essa coisa forte, mas que eu tinha uma briga interna que não sabia definir que briga interna era essa. E eu fui, depois, para o magistério, me apaixonei por literatura infantil. Só que a literatura infantil também não trazia personagens negros. Será que não é o meu? Só um minuto, gente. Nós estamos ouvindo aqui uma campainha, sabe? Acho que a gente vai fechar a porta e ver que campainha é essa que está tocando aqui, vindo do além. Porque acaba, querendo ou não, os microfones captam todos os sons, né? E fica atravessado a gente falando e uma campainha tocando, que a gente não sabe de onde vem. Vamos ver se é o celular de Benê. Essa coisa de não silenciar também, né? E aí, eu... Sim. Vamos lá. E aí, na literatura infantil também, a ausência de personagens negros fortes, né? E foi quando eu eu fiz a faculdade é a mesma coisa, né? A nossa história é uma história colonizadora, é uma história europeizada. Esses personagens negros sempre estereotipados. E foi quando, terminando a faculdade, eu entro no movimento negro. E entrando no movimento negro abre o caminho e o conhecimento aos escritores negros também, né? A literatura, né? Eu digo mais a epistemologia negra, né? E no final, né, no início do ano, eu entro no movimento negro, no final do ano, e uma Fátima nos convida para, eu e a minha irmã, para assistirmos o lançamento do Cadernos Negros, né? E nós fomos. Que ano era? Isso foi em 1991, né? Nós fomos. E assim, qual foi a nossa surpresa? Que a gente encontra um público majoritariamente negro e os escritores evidentes, Cadernos Negros, todos negros, com um potencial intelectual extremamente rico, e abre aí para mim uma outra fonte de pesquisa, né? Ir atrás de pesquisar escritores negros. Ir atrás, por exemplo, e dar valor a Lima Barreto, que foi muito mal estudado dentro do espaço acadêmico, Luiz Gama, que nem passa no espaço acadêmico, Carolina Maria de Jesus, que quer o espaço acadêmico aborda essa mulher, né? E aí a gente vai descobrindo essas outras escritas. E também descobrindo a possibilidade de escrever, de ser escritora, de poder escrever. Eu, de uma certa forma, enquanto escritora, demorei muito para assumir, porque a qualidade do Caderno Negro é uma qualidade respeitável para ser lida, para ser respeitada como qualquer cânone de escrita de escritores brasileiros que nós conhecemos, e nós temos hoje aí Conceição Evaristo comprovando isso, porque está mais na mídia, mas eu estou chamando a atenção para
Leem Cadernos Negros, porque Cadernos Negros tem escritores extremamente com um potencial intelectual riquíssimo. Cadernos Negros é um trabalho de poesia que passa pela antropologia, pela história, pela filosofia, pela arte da escrita também, né? Como diz Conceição Evaristo, Caderno Negro, escrever é arte, né? Escrever literatura é fazer arte, e essa literatura é a arte de primeira instância, é a arte de um nível super grande. Benê, essa necessidade, pelo que você está contando, ter contato com Cadernos Negros, com o Quilomboja, te fez pensar na possibilidade de ser uma escritora. E foi atrás. Agora, você, para viver, você não vive de literatura? Não. Como é que é isso na escritora? Literatura, como diz qualquer escritor cânone aí fala, né, que no lançamento do livro, se você vender 50 livros, você comemora porque você bateu o recorde de venda de livros. Qualquer lançamento, seja de um suprassumo até o menos conhecido, vender livros, né, é uma surpresa muito grande, porque infelizmente aí é uma questão cultural brasileira, né? Nós não temos a cultura da leitura. E como o Cadernos Negros divide poesia e conto, a leitura, principalmente de poesia, ela é mais difícil ainda. E outra coisa, gente, fazer livros nesse país já é caro, tá? Então já entro aqui com uma outra coisa, não aos 12% de taxa que estão querendo pôr no livro, porque livro não deve custar isso. Livro é essencial para qualquer ser humano desenvolver a sua sensibilidade, a sua consciência. E eu estou falando isso até considerando o meu processo de chegar à escrita. Porque você tem que, como diz Conceição, escrever é arte. Para você chegar à escrita, você tem que ter bagagens de leitura. Ninguém escreve sem escrever, sem ler. Ninguém escreve sem ler. E para ler, você tem que ter. Então nós temos aí bibliotecas públicas, nós temos sebos, nós temos diversos caminhos, mas a gente também tem a necessidade de comprar livro, né? E livro no Brasil, infelizmente, ele já é caro. Ele não precisa ser mais caro, né? Ele já é caro. Aí ele acaba caindo erroneamente num conceito de eu compro quando eu puder, porque é caro, não é prioridade. E livro obrigatoriamente tem que ser prioridade, né? Nesse sentido, quando eu comecei a me formar, escrever e querer participar, entrou a questão econômica, né? Aí a gente fala, para fazer parte do Cadernos Negros, nós temos uma cota justa para pagar, que é o que paga a edição, né? E a cada ano essa edição sai um pouco mais cara, porque você paga uma editora para poder publicar, para poder concretizar o livro, né? E um livro como ele, um livro com 80 páginas, por exemplo, eu querendo assim ser um pouco menos, um livro assim fininho que está na minha mão agora, não sei, né? Que tem 120 páginas esse livro aqui, ele tem um formato, né, A5, né? Ele não fica por menos de 24 mil reais uma edição básica, né? Uma edição básica aí que a gente fala aqui para a publicação de livro que eles fazem de uma tiragem de 20 mil cópias, né? Então não fica menos que isso. Agora, daí de hoje a gente consegue ver a grandiosidade que foi em 78 aquele povo fundar o Quilomboja. Conta pra gente o que é o Quilomboja, Cadernos Negros. Assim, se hoje é difícil, né? Imagine na época. Né? Imagina 1978, veja o contexto, né? Ditadura,
A gente está aqui no ABC, por exemplo, com as greves do ABC, o início, na verdade continuando, né? Várias iniciativas acontecendo, a gente sabe que, estudando o assunto, outras iniciativas na área da literatura estavam acontecendo pelo Brasil afora também, né? Conta pra gente, olha, como é que foi, quem eram essas pessoas, como é que aconteceu essa junção para fazer o Quilombo hoje e, na verdade, pelo que eu vi, Cadernos Negros vem primeiro, né? Vem primeiro. Então, bom, primeiro meu salve a Carolina Maria de Jesus, que foi quem inspirou o nome dessa série, né? Por conta do fato dela escrever em cadernos, né? Então o nome foi tirado pela luta pessoal de Carolina Maria de Jesus. O segundo foi a circunstância. Cadernos Negros e Movimento Negro nascem no mesmo ano, 1978. MNU. Do MNU, né? Com Movimento Negro Unificado. Aí, com o surgimento desse movimento negro, que tinham pessoas do movimento negro, também já estudantes, intelectuais, num ato que teve em frente ao Teatro Municipal contra aqueles esportistas que foram proibidos de entrar no Clube Regatas, né? Teve um ato de processo e aí estavam tanto esses militantes quanto pessoas intelectuais não militantes que estavam lá e que chegaram à conclusão de que, olha, nós somos intelectuais, nós temos e precisamos trazer essa realidade para fora. O que vamos fazer? Então decidiram fazer um livro de poesia. Bom, como decidido, gente, vamos pensar 1978, que se hoje fazer livro até um pouco mais fácil por conta da tecnologia que temos, na época a tecnologia era a máquina de escrever, mimeógrafo, que muita gente eu sei que não sabe o que é mimeógrafo hoje em dia, né? Na base do álcool e mimeógrafo, produzia os textos, fazia, e o primeiro livro, e que é muito interessante, quem puder até entrar na página do Quilombo hoje e pesquisar, o primeiro livro para o livro que nós temos hoje, para a qualidade que nós temos, é completamente diferente. Então, eu tenho em casa, a partir do volume 11, eu peguei o volume 11 e ele é um livro bem pequeno, né? Não sei para dizer, mas a metade do A5, publicado numa folha em papel de jornal, né? E assim, era um livro até que tinha, com capa, tudo, mas que não tem a qualidade de impressão que tem hoje. Para poder se chegar a essa impressão, então o que acontecia? Se reuniam os grupos de escritores, tirava-se dinheiro do próprio bolso, né? Aí um ficava responsável pela parte da revisão de texto, o outro responsável para custear a edição do livro, o outro responsável para dar espaço, para ceder espaço, para que houvesse discussões e leitura de outros escritores, como por exemplo Solano, se lia e se discutia Solano Trindade, se lia e se discutia de novo Carolina Maria de Jesus, para poder sair outros, se discutia a Frente Negra Brasileira, por exemplo, também. Então, era um espaço de formação, de discussão, em que eles iam produzindo, né? E assim... Quem eram essas pessoas? O fundador mesmo, né, que idealizou, é o CUT, Luiz Silva. CUT é o pseudônimo do Luiz Silva. E o Henrique Ferreira, se não tiver... Não, Hugo Ferreira, estou falando errado, Henrique aqui, mas errado. O Hugo Ferreira, que foram os mentores e foram chamando. Aí chegou o Jamuminca, né? Chegou o professor Oswaldo de Camargo, aí foram chegando pessoas, né? E a cada ano foi entrando mais pessoas. 2 anos depois entrou o Pi, aí 5 anos depois entra Esmeralda Ribeiro com Márcio Barbosa. A Esmeralda é convidada pela NET por conta delas estudarem na mesma faculdade. Aí quando a Esmeralda entra com o Márcio Barbosa, a juventude, todo mundo com vontade de fazer a revolução, eles entraram para dar um apoio técnico mais firme. Então foi aí que surgiu o Quilomboje. O Quilomboje como órgão organizador dos Cadernos Negros, né?
E o Quilombo hoje atua até hoje como órgão organizador dos cadernos negros, hoje tem da frente o Márcio Barbosa e a Esmeralda Ribeiro. Agora, como é que funciona? Eu escrevo, por exemplo, se eu quero participar de uma dessas edições, como é que funciona a seleção, o processo? Como é feito? Então, nos primeiros momentos não era, quem escrevia já era diretamente publicado. Aí quando começou a aumentar o número de pessoas, resolveram então fazer a seleção. Aí hoje, né, no processo de hoje, já agora, trazendo para esse ano, que nós já estamos no processo do caderno 43, né, para ser publicado, que é poesia. Então vamos entender uma coisa. Então, um ano, o caderno negro, nos números ímpares são poesias, números pares são contos. Porque ele nasceu já com o primeiro número, né, número 1, poesia. Aí no ano seguinte ele nasceu conto. Então o que acontece? A pessoa manda para o grupo, para o Cadernos Negros, manda os seus textos, né? Esse ano, por exemplo, foram poemas, mandam o texto, é aberto para o Brasil todo, de norte a sul, pode mandar seu texto, manda por pseudônimo. O Quilombocho tem um grupo de leitores voluntários que fazem a leitura e a avaliação desses textos numa primeira fase. Aí para passar a nota mínima, né, é 7, para ser aprovado e não precisar de ter que refazer o texto, né? E se a pessoa tirou nota menor do que a nota 7, né, porque para ser aprovada ela tem uma segunda chance. Essa segunda chance, ou ela manda um outro texto, ou ela corrige o texto que não foi selecionado. Agora, essa nota, que critérios vocês usam para dar essa nota? Bom, o Cadernos Negros já tem um nome. Olha, se a gente pegar até na parte, né, Cadernos Negros, poemas afro-brasileiros ou contos afro-brasileiros, né? Então, assim, é evidente que nós trabalhamos com escritores negros, as pessoas são escritores negros porque a gente quer trazer a escrita negra para a literatura, porque por conta do colonialismo essa escrita negra não está presente na literatura, então esse é o primeiro momento. Então a pessoa tem que ser negra, ela não é exigido nenhuma formação acadêmica, mas é exigido que ela domine no seu traquejo a questão do escrever, né? Aí o escrever, pegando pela fala da Conceição Evaristo para facilitar, né? Pegando como escrevivência, aí o escrever é contar sobre o ponto de vista da pessoa negra a sua história literária, né, que considere a cultura negra como um todo, a religiosidade de matriz africana, o conhecimento histórico sobre colonização brasileira, sobre a escravidão, sobre a questão da minha história da África, e sempre num intuito de revolucionário, sempre no intuito de fazer respeitar o cidadão negro como um todo, né, como um ser inteligente, como um ser criativo, como um ser artístico. Então isso tudo é considerado. No texto a gente vê o que vem, né, de negritude, no que permeia no texto, de negritude, o que permeia no texto enquanto questões temáticas. É o que a gente vai encontrar num Cadernos Negros como esse aqui, 42. No 42, né? É que nós encontramos. Você vai encontrar religiosidade, mulheres negras, o cotidiano de uma comunidade, de um bairro, de uma pessoa. Eu falo assim, eu vou pegar um exemplo, aí não vou ler o conto, mas vou pegar exemplo do conto da Esmeralda Ribeiro, né? A Esmeralda Ribeiro, ela fez um conto que eu acho assim, nesse caderno, de uma sensibilidade muito grande, porque com o que ela trabalha? Ela, em momento nenhum, ela traz para a personagem, logo de cara, a questão da raça da pessoa, né? Mas é uma personagem que, logo que começa, ela está numa situação, uma personagem que está numa situação de atendimento ao público,
e atendendo reclamação, logo começa a chegar uma outra personagem branca, chegando para ela, qual é o seu nome? Quem você pensa que é? O que é você? Que é coisas que a gente vive no nosso cotidiano. E ela vai respondendo até que essa mulher é super agressiva com ela e faz essa personagem principal se sentir mal. Só que essa personagem principal, se sentindo mal pela situação da mulher que a constrange, ela percebe que os colegas de serviço nunca trataram pelo nome, né? Aí lá para as tantas a gente vai descobrir o porquê que nunca trataram e ela vai ter uma reação com relação a essa questão do nome dela, que vai dar para ela um fortalecimento enquanto mulher negra, enquanto mulher que tem um nome específico que ninguém sabia, que ela percebe que cai em si que ninguém sabia desse nome dela. E ela entende o porquê. E isso passa pela questão colonizadora, né? Quer dizer, eu não estou fechando aqui para não contar a história, né? Para apertar a curiosidade, então passa isso. Ou então situações, aí também tem um conto que tem a situação de uma pessoa que ela é uma psicóloga, ela vai para um espaço, ela vai trabalhar nesse espaço. Na hora que chega no espaço, mandam ela para a cozinha para poder fazer o serviço. Ela faz o serviço, aí fala, mas é a psicóloga. Daí ela faz, ela deixa, ela pega e fala, a psicóloga sou eu. Né? Então são essas realidades que a gente esbarra no nosso cotidiano, que tem a ver com o nosso cotidiano, que é colocado ou em poemas, ou em prosa, né, fictícia, que vai questionar o que é o nosso racismo estrutural, por exemplo. Pode dizer que a gente o tempo todo vem ouvindo números, né, sobre a desigualdade racial. A gente pode dizer que a literatura, os cadernos negros, coloca isso, traduz isso no cotidiano. No cotidiano, das pessoas. Nesse trabalho artístico. E elas acabam se identificando com as histórias, reforçando quem já está na luta, e estimula a gente a escrever. Estimula. Também. Não, até porque eu observo que, como você, né, Benê, começa a assumir a escrita tarde, né? Mas sempre escreveu, né? Sempre quis escrever. E eu vejo muito que os cadernos negros têm esse papel entre nós, negros e negras, né? E cumpre muito bem, porque a cada ano vem aumentando e eu queria um pouco, como é uma publicação nacional, né? A chamada é nacional. Como é que é a participação dos estados brasileiros? E também, como é que se paga essa produção aqui? Tá. Então, aí voltando também, antigamente se fazia tudo pelo correio, né? Então era mala direta, tudo. Hoje nós temos a facilidade da internet. Então hoje se manda tudo via internet. Aí, como são dois, Esmeralda recebe, a Esmeralda sabe quem é o escritor verdadeiro e quem, né? Só que quando ela distribui com um pseudônimo. Então as pessoas, ela não avalia de hipótese nenhuma, ela não pode avaliar porque ela sabe quem é que está escrevendo. Aí quando ela passa para o Márcio refazer a distribuição, ele já recebe sem saber quem é e já faz a distribuição também sem saber quem é a pessoa original. Ele só tem o pseudônimo de cada escritor e também passa para os avaliadores com o pseudônimo. Então ele também não está sabendo quem é que vai avaliar. Ele só distribui via e-mail, né, o que eles recebem. E sempre é por e-mail, que é o que facilita mais. Aí a gente faz a avaliação e devolve por e-mail também. Né? Tem um prazo para a gente cumprir entre receber, principalmente para os avaliadores. Agora, né? Que estados, você teria essa informação? De que estados se destacam, mandam mais? Ou tem mais autores selecionados? Olha, no começo era Bahia, São Paulo, na maior parte. Agora a gente pega realmente o Brasil todo, mas teve um número aí que a gente falou que nós íamos mudar o quilomboje para Bahia, né? Porque a Bahia entrou assim, eu acho que mais de 50% dos escritores que estavam no livro é Bahia. Mas o ano passado, que foi a gente recebeu de Piauí, a gente recebeu dos lugares mais inusitáveis, né? Que a gente podia receber os textos de pessoas que são assim
já fortes nos seus estados em termos de escrita também. Porque a gente acaba conhecendo mais Rio-São Paulo. Né? E o interessante que agora teve, há 2 anos, né, esse ano não teve, até por conta da pandemia, nós tivemos um encontro de escritores africanos, feito por pessoas africanas aqui. Nós tivemos 2 anos seguidos na Galeria Olívio. Então, pessoas de língua portuguesa já procuraram Cadernos Negros também para apresentar seu texto, também para participar do texto. Então, assim, ele acaba abrindo aí para um leque internacional. E o Cadernos Negros tem valor internacional. Ele é traduzido para a língua inglesa, com certeza, né? Tem um estado nos Estados Unidos que tem Cadernos Negros em sua biblioteca, como relíquia, sim, tá? Tem mais que a gente. Tem um respeito, assim, da gente ficar, né? Meu Deus, que respeito. Até Márcio e Esmeralda tiveram há pouco tempo lá para dar uma palestra, porque, assim, o respeito que se tem pelo nosso trabalho, por esse trabalho do Cadernos Negros é muito grande lá fora. Quem é selecionado contribui para a edição? Então, ganhar a gente não ganha, a gente contribui, né? Quem é selecionado tem uma cota com um valor total, né? E essa cota ela é parcelada em 4 vezes. Aí a pessoa que escolhe se paga de uma vez, se paga em 4 vezes. Geralmente a comissão prefere até que seja feita a primeira cota, né, seja pago separado. Por quê? Porque na primeira cota você não sabe se você vai ser avaliado ou não. Aí se você não é avaliado, se o seu texto não entra, então assim, não se devolve essa primeira cota e você tem direito a 5 livros, né? Agora, os outros que continuam pagam mais 3 cotas, né? E tem direito a 20 livros, dado a eles os 20 livros, que eles podem revender, que podem fazer revenda. E uma observação que eu acho interessante no Cadernos Negros é que o texto que eu coloco no Cadernos Negros, que o autor coloca no Cadernos Negros, é do autor. Então, amanhã ou depois, se ele resolve fazer um livro, um solo, e pôr os textos que estão no Cadernos Negros, é permitido. O Cadernos Negros não questiona, não, né? É permitido também que ele use os textos e publique. Né? Agora, quanto aos autores, aumentou do início até os dias de hoje, aumentou muito as mulheres. Aumentou. E tenho visto jovens também. Então, o Cadernos Negros, ele fez em 2017 uma coletânea afro-jovem, o Quilomboje, né? O Quilomboje fez uma coletânea afro-jovem, né? Que reuniu 20 escritores entre os 20, um pouquinho menos, né? Até os 30 anos, né? E aí tiveram 20 pessoas nessa casa dos 20, 25 anos aí publicando. Tem, né, no Caderno 41 nós temos aí a Zaine Lima da Silva, que esse ano ela completou 25 anos. A Zaine tem aí todo um trabalho literário, a gente até brinca com ela, que ela já está no 814 livros, de tanto livro ela tem prêmios e livros que ela escreve. A Zaine tem uma força poética, uma força de escrita muito boa, né? Começou escrevendo ficção, narrativa, passou para poema, e quando passou para poema, então, sim, explodiu, né? É uma poeta de primeira linha, né? Que a gente chama de mão cheia. E no Cadernos Negros também tem esses jovens. Eles estão, né, nesse afro que foi lançado, mas também estão nos Cadernos Negros. Tem várias outras iniciativas nascendo. Tem. Até porque Cadernos Negros tem sarau, né? Saraus traz bastante jovem, né? Se lá no começo eles começaram nos bailinhos, fazendo a propaganda do Cadernos Negros, trazendo a turma do baile soul, do baile, né, do samba rock, para divulgar os Cadernos Negros, hoje nós sempre tiveram as rodas de poesia, né, que a gente chama de xirê, né? Sempre teve as rodas de poesia, mas agora a gente está aí com sarau, com xirês, que vai trazendo essa juventude
né? Que vai dialogando também com outros grupos, que a gente tem aí os grupos slams que fazem o desafio, que são poesias mais orais, mas que acabam vindo para a escrita. Então a gente tem aí bastante personagem. Tá bem diferente, porque eu lembro tempos atrás, a gente só encontrava cadernos negros com os livreiros, nos Isso, eventos, né? isso. Papalégua, lembra do Papalégua? Então, ele carregava uma série de livros, o contato era muito por aí, né? E agora não, Hoje e agora não. esses eventos, bom, também surgiu eventos, Feira Preta, todos os grupos que fazem, né, suas promoções, o Cadernos Negros está. Agora, a participação da mulher, do primeiro volume para agora, aumentou. Tanto aumentou que a Secretaria Municipal de São Paulo criou um grupo, criou um trabalho que eles chamam de mão em mão, que não é para ser vendido, é para ser distribuído entre biblioteca e em ponto de ônibus. Então, assim, para quem mora em São Paulo, vai procurar porque tá disponível em um ponto de ônibus, está disponível em biblioteca, que é uma coletânea retirada dos cadernos negros, que chama Escritoras de Cadernos Negros. Aqui eles somaram 20 escritoras, né? 10 com contos e 10 com poemas. Mas na última página desse livro, eles fazem aqui, eles dão todos os nomes das escritoras que participaram do Cadernos Negros, né? Por ordem alfabética, e deixa aqui, né, para nós, que nós temos aqui nesse volume, do volume 1 ao volume 41, nós chegamos a 80 escritoras negras, né? Então, o caderno 42 foi um caderno que aumentou o número, com certeza tem mais, né? Até o Cut brincou, porque ele falou que da próxima ele vai usar peruca, porque vai mudar o nome dele para Cuta. Vai encontrar a visão das mulheres lá nos cadernos negros. Vamos ouvir 2 poemas? Vamos sim. Tomar uma aguinha. Eu selecionei o poema Ancestralidade na Alma, da Cristiane Sobral, que já publicou no Cadernos Negros. Esse poema que a gente vai ouvir, o Ancestralidade na Alma, ele é um ensaio que ela fez para se apresentar na 3ª Jornada Literária de Autoria Negra, realizada pelo Grupo de Literatura Contemporânea na UNB em 2016. E um outro poema, que é o poema Sou, de Oliveira Silveira, o nosso grande eterno poeta, interpretado pelo ator gaúcho Cirmar Antunes. Vamos ouvir? Deixa eu pegar. Dela? Ah, sim. Queria agora falar um pouco do futuro, né? Assim, e da desigualdade, porque tem várias iniciativas. Pensar essa diferença, né? Que a gente não é editor no mercado literário, né? A gente não é editor, a gente não é personagem, a gente não é protagonista. Assim, o que a gente faz com isso, né? Pensando... O Cadernos Negros fez uma opção, né, nesses 40 anos, fez uma opção, falar dessa opção, né? Assim, mas que tem um outro caminho da gente seguir, que é dessa, assim, as ações afirmativas, tem experiências, né, com a Companhia das Letras e por aí, não é porque a Companhia das Letras gosta de nós que ela tomou uma decisão política, né, de trazer autores, mudar coisas na redação, mudar uma série de coisas internamente para terminar com isso, né? Dessa postura. Um pouquinho, então, das políticas públicas e da questão da Lei 10.369,
Hoje nós estamos falando em decolonização. Cadernos Negros já vem fazendo isso, já vem descolonizando a cabeça das pessoas. Sim, tem que falar disso. Ele é vanguarda até nisso. Né? E como diz a Esmeralda, a escolha, estar no Cadernos Negros, escrever, trazer isso para a sua própria vida é uma escolha pessoal. Porque isso custa. Né? Porque isso custa. Então é uma escolha pessoal. Claro que Márcio Barbosa, Esmeralda, como ela falou, nós envelhecemos, nós estamos no limite. Então, assim, a gente não quer o fim, né? Não se quer o fim do Cadernos Negros, se quer que o Cadernos Negros continue, mas o Cadernos Negros continuar, temos que contar com os jovens, né? E contar com políticas públicas. Ok? Então, voltamos com o programa Nossa História, hoje recebendo aqui a Benedita Lopes. Estamos falando do Quilombojo, que é uma experiência de literatura brasileira para o Brasil, para o mundo, né? Estamos falando da experiência da publicação dos Cadernos Negros e queremos agora entrar no tema da desigualdade do mercado literário, né? Estava dizendo aqui para Benê, nós não somos, olhando, tem pesquisas inclusive demonstrando isso, o mercado, a produção literária do Brasil, nós não somos os editores, nós não somos os protagonistas das histórias, dos romances, e nós não somos os personagens, e muito menos o principal, né? E também nós não temos acesso, e mesmo que a gente queira ter acesso a essa literatura, nós também não temos condição para adquirir o livro, o mercado não tira nosso acesso. Queria então falar disso. Lá em 78, a equipe, o grupo que fundou o Cadernos Negros e depois Quilombojo fez uma escolha, né? Escolheu, vamos por aqui. E outros caminhos estão se delineando e já existiam antes e que se encontram. Como é que se posicionam hoje, né? Depois da 10639, política pública, como é que vocês atuam hoje em relação a isso? Então, eu vou pegar o Cadernos Negros como vanguarda, inclusive vanguarda da questão da descolonização. Pensar Cadernos Negros é, de certa forma, descolonizar a nossa cabeça. Né? E descolonizar a cabeça é pensar de modo antifascista, antirracista, antimachista, né? Trazer isso como forma de luta e principalmente quem está no Cadernos Negros é um militante de políticas públicas que traz para o povo negro, para o cidadão negro, uma possibilidade de vida intelectual mais rica. Né? Nós estamos falando de literatura, por isso que eu estou pondo em vida intelectual mais rica. Mas tudo isso é um custo. Né? Cadernos Negros vive e está até hoje porque é um coletivo. Não é um trabalho solo, é um trabalho coletivo. Agora, o trabalho coletivo sempre dialoga com políticas públicas. E as políticas públicas que nós já tivemos, né, a gente tem que tirar o chapéu para o PT, sabe? PT ajudou, PT trouxe políticas públicas, PT trouxe a Lei 10.639, PT aprimorou essa lei e trouxe a viabilidade do Cadernos Negros também existir num nível maior por conta de políticas públicas que foram surgindo aí, os saraus, os herês, né? Hoje a gente tem como apoio que está sempre convidando a gente para a formação e para palestra o SESC faz muita palestra, convida a gente muito para fazer palestra, para divulgar o Caderno Negro, para vender, para dialogar com o público, para formar escritores, E leitores, né? E leitores também, para formar escritores e leitores também. Então, nesse ponto, eu vou fazer assim, uma pergunta. Quantos Cadernos Negros? O Cadernos Negros está no volume 42, indo para o 43. Quantos Cadernos Negros dessa série já foi lido para quem está nos ouvindo? Né? Quem nos ouve hoje?
Quantos cadernos negros já leram? O que veio na mão de vocês o caderno negro? Porque é uma luta, e é uma luta política. Cadernos Negros existe porque ele é uma luta política. Porque Cadernos Negros sempre houve do mercado editorial que os nossos livros não vendem. Mas o Cadernos Negros número 1, ele vendeu no dia do lançamento 100 volumes. 100 volumes, 100 livros. 100 livros vendidos no dia do lançamento é um marco para qualquer pessoa, porque ninguém, em dia de lançamento nenhum, vende 100 livros. Muito raro isso acontecer. Né? Cadernos Negros, eu posso dizer, Jarida Reis, ela fala muito claro. Né? Jarida Reis é uma escritora de nome conhecida, jovem, que ela fala que a escrita dela passa por diversos caminhos, mas passa pela leitura de Miriam Alves, pela leitura de Esmeralda Ribeiro, pela leitura de Conceição Evaristo e pela leitura dos Cadernos Negros. Então, assim, para quem quer escrever e ler Cadernos Negros, a minha primeira dica, leia Cadernos Negros. Quer escrever? Leia Cadernos Negros. Quer estar no Cadernos Negros? Leiam Cadernos Negros. Primeira dica. Segunda dica, se preocupe enquanto ser humano e cidadão, como é a leitura no nosso país em ser militante dessa construção de leitores. Cadernos Negros, ele não é só esses 2 volumes, ele é também literatura infantil. Né? A Secretaria Municipal de São Paulo também está com uma coleção, com um trabalho de mãozinha em mãozinha, em que tem literaturas infantis produzida pelo Cadernos Negros também. Então, Cadernos Negros, ele tem esse trabalho que é um trabalho de militância literária, um trabalho que reúne coletivo que acredita nessa militância para trabalhar principalmente contra a coisa colonizadora da nossa cabeça, que nós temos, que literatura negra não vende, que personagens negros só tem que ser estereotipado, né? E aí a gente é luta, sabe? Cadernos Negros é luta, Cadernos Negros é revolução. A Cristiane Sobral tem um depoimento dela que ela diz que levou 10 anos para produzir o primeiro texto dela, lançar. E sempre que ela apresentava esse texto numa editora dessas aí, queriam que ela tirasse os argumentos feministas, limpasse a história racial, né, um acerto aqui e ali. E ela nunca fez isso, né? E tá aí, já vai pro 5º livro, faz um sucesso danado, as pessoas gostam, é uma literatura muito gostosa de ler, interessante. Então, assim, a decisão do Quilombo do pessoal em 78 trouxe a gente até aqui, né? Tem tido várias outras iniciativas nessa área, né, literária, e uma de negros, né? Mas também, estava falando aqui no intervalo, a Companhia das Letras reviu seu processo editorial, né? Contratou gente na equipe de edição, está bancando projetos de escritores, escritoras negros e negras. Eu vi lives, seminários online no período agora da quarentena, para discutir o tema. O que você pensa disso? Bom, primeiro que a gente tem que fazer um questionamento que a Conceição Evaristo faz, né? A Conceição Evaristo, quando ela ganhou o prêmio, ela estava quase na casa com 70 anos e ela estava assim, ela perguntou o seguinte, né? A gente não tem que olhar isso como meritocracia, a gente tem que olhar isso como luta. Porque qual é a indagação da Conceição Evaristo? Nós, escritores negros, sempre existimos. Então tem a Maria Firmino dos Reis, que sempre existiu, Carolina Maria de Jesus, que sempre existiu, Solano de Trindade, que sempre existiu. E
mercado sempre virou as costas, como você falou agora da Cristiane Sobral, Miriam Alves também falava, mandava os livros, os escritos para a editora, não sabe, nunca se leu. Eu tenho assim um testemunho numa reunião que eu fui, que uma bibliotecária da Mário de Andrade, ela estava falando que ela tinha todos os volumes do Cadernos Negros lá na Mário de Andrade, só que ela descobriu os volumes no porão, né, escondido, né? Depois dessa discussão do grupo, com a conversa que ela trouxe esses cadernos negros para todo mundo ver, para os olhos do mundo. Então, assim, primeiro que tem uma questão racial a ser quebrada. O que é negro não é inteligente. O negro está abaixo da inteligência. E isso é racismo. E esse racismo tem obrigatoriamente que ser derrotado, né? Racismo tem que ser derrotado. A Lei 10.639, a Lei 11.465, se eu não estiver falando errado, elas estão aí falando para vocês. Vamos parar de achar que o mundo é feito de europeus brancos, né? Que a branquidade está com razão, que a branquitude está com razão. Não. O que somos seres diversos e nós temos intelectuais negros, nós temos intelectuais indígenas que estão produzindo literatura e que isso deve ser respeitado. E respeitar isso é deixar de ser racista, tá? Então, assim, eu vejo que é um resultado de luta. Se a gente não tivesse lutado, né, a Companhia das Letras não teria chamado a gente. E esse processo de luta, com vitória, sempre vencendo os nossos não, os não recebidos. Para cada não, é um mais livros publicados. Para cada não, um mais livros publicados. E isso mostra que sim, que é aquela ideia para tudo, né, que o povo tem. O povo negro não compra. Aí, de repente, descobre que o povo negro não compra. Uma das coisas que eu acho extremamente criminosa para o mundo mercante, que eu vou sair um pouquinho dos livros, é os produtos para cabelo, né? Principalmente o alisante. O povo negro não compra nada, mas sempre existiu muita marca de alisante de cabelo, né? E sempre ganharam muito com isso. Então, sim, o povo negro compra, o povo negro consome e o povo negro lê também, que é o principal, porque quando você coloca o povo negro, o povo indígena como leitor, você coloca no mesmo pé de igualdade de inteligência e de intelectualidade. Quando você coloca como escritores, você está colocando ele como artista no mesmo pé de qualidade artística. Então não dá para negar isso. Isso é luta. Cadernos Negros é essa vanguarda que vem ensinando, que vem, pela própria produção dos seus livros, vem criando escritores, vem construindo escritores e ensinando isso para a população negra e para essa população negra vencer. É claro que a gente não pode perder que Cadernos Negros acompanhou a militância do movimento negro unificado, né? Então, assim, é claro que cada um do lado, cada um de uma forma, mas sempre trazendo essa consciência antirracista para trazer essa vitória. Então, assim, os jovens, por favor, leiam em Cadernos Negros, produzam em Cadernos Negros, produzam os seus trabalhos solo e garantam a vida longa do Cadernos Negros. Onde, né? diz pra gente, a gente está indo pro final já do programa, queria que você dissesse onde encontra esses livros, pode comprar pela internet. Aqui, ó. Né? Você pode lá no site do Quilomboje, quilomboje.com.br, tem o quilomboje.com.br, no Facebook do Quilomboje. Esse telefone também, que é o 971 961500, 971 961500. Você acessa os volumes que estão ainda disponíveis para venda. E também para quem quer escrever, principalmente entrando no site, sim, consegue achar um endereço para inscrição. Desse ano já encerrou, né? Mas já fica aí aberto para o ano que vem. E uma experiência que deu certo,
não é? Uma experiência, uma luta que deu certo, né? E vai pro... Um arregaçar de manga, não ficar parado, não se curvar ao racismo, que deu certo, uma vanguardista que deu muito certo. Aquela ideia do estamos por nossa própria conta, faça você mesmo. Faça você mesmo, estamos por nossas coisas. E o coletivo, gente. É quilombote. É quilombote. Eu acho que o melhor exemplo de coletivo, um dos melhores exemplos de coletivos que a gente tem. E numa coisa que você olha e fala, pô, esse cara é tão louco, né? 78 querer fazer livro de preto aí. Preto. E a gente tá fazendo. E outra, tá saindo aí uma vertente, saiu uma vertente feminina do Cadernos Negros, ao qual eu estou fazendo parte. No primeiro encontro não, depois nós fomos convidadas, né? Que é o Flores de Baobá. O Flores de Baobá, que é um coletivo de feminino com novas mulheres, que é composto por Joyce, Azida, Kátia, Catita, Mari Vieira, Samira Calais, Cláudia Valesca, eu e Esmeralda Ribeiro, né? Um coletivo que nós estamos fazendo um trabalho muito, muito rico, que é um trabalho de apoio de uma a outra, um trabalho de estudo, né? De fortalecimento, e nós todas saímos do Cadernos Negros, nós todos, e assim, né? Nós saímos do Cadernos Negros, nós estamos no Cadernos Negros, a gente está dialogando, e aí assim, esteja no Cadernos Negros de qualquer forma, ou como leitora, ou como escritor, porque vocês vão achar o caminho, principalmente para quem tem que escrever, vai achar um caminho. E eu vou jogar, Mara, dá licença, um exemplo aqui, com um poema meu, né? Eu estou com esse poema Elemento Terra, que foi publicado no Cadernos Negros 37. Por conta de eu fazer Africanidades o ano passado, né, e indicar, tem uma pessoa que é o evento o curso da UFABC, né? Tem uma cursista também do Africanidades que é professora de artes e vinculada ao sindicato dos professores. E ela está distribuindo cesta básica tanto para professores, tanto para refugiados haitianos. Aí ela veio pedir para mim autorização de pôr poemas meus para distribuir como alimento de alma. Aí eu passei esse desenho aqui, né, para que eu não sei se tem imagem, esse desenho que foi colocado no Cadernos Negros em 8 de março, no ano seguinte que ele foi publicado, né, ele foi colocado para a comemoração do Dia das Mulheres. Como tem esse card, ela pegou e copiou e está distribuindo junto com a cesta básica. E o gostoso disso é que acabou tendo versões, porque a gente sabe que tradução ao pé da letra, a tradução com qualidade artística precisa de um trabalho mais sério, mas nós fizemos esse trabalho com uma versão em inglês, francês e crioulo haitiano, porque é a linguagem que eles falam, para pelo menos eles terem a compreensão do que é o poema, né? Eu posso pedir licença para ler? Por favor. Né? Elemento terra. Nascida, elemento terra, sou ventre. Mulher motriz, força geradora, sou parto. Abro meus olhos de luzes, sou vidas. Crescida substância, pétala sob pétala, sou negra. Feminina matriz, trago da água o sagrado, sou raiz. Floresço o mundo em arvoredos, sou África. Benedita Lopes, no Cadernos Negros 37. Olha, vamos nos despedindo, desejando vida longa ao Quilombo hoje, agradecer a Benedita Lopes, por ter aceitado o nosso convite, vir aqui compartilhar com a gente essa experiência. Contem com a Rádio Zoom, com o nosso programa, estamos à disposição. E vamos terminar ouvindo um poema de Conceição, ninguém mais, ninguém menos que Conceição Evaristo, um poema falado pela atriz Rogéria Cardeal, interpretado por ela, E Eu Não Sou Mulher, né? A propósito do poema que Benê acabou de ler, né? E eu não sou mulher? Sou. Vamos lá. Obrigada, até segunda. Segunda-feira eu ainda não fechei o tema, mas com certeza teremos um assunto importante, interessante para conversar. Até segunda, boa semana para todo mundo.
terra. Vamos ouvir o poema. Menina. E até que hoje a gente teve até mais tempo para falar, porque os poemas são curtos. A gente já começou com 6 músicas, assim, foi só tirando música. Foi. Passa muito rápido. Pouco tempo. Gratidão. Tinha muita